Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma live. E na nossa live de hoje teremos sessão de pipoca e psicologia. Eu estarei junto com o advogado Lucas daqui a pouquinho para a gente conversar sobre um filme muito legal, muito bonito, muito interessante, sensível. Eu não sei se vocês já assistiram, se chama Milagre na Cela 7. E se vocês já assistiram, é, vocês vão gostar. Então estamos aqui e o advogado Lucas para a gente poder conversar e fazer essa sessão. Oi, Lucas! Boa tarde, Monique. Boa tarde para o pessoal que está nos Bom, assistindo. seja muito bem-vindo! Obrigado, é uma honra poder participar aqui do teu canal com esse projeto que eu acho incrível, né? Discutir aí o cinema através da psicologia e do direito hoje. Que bacana, obrigada. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, obrigada por você estar aqui. E é um filme muito interessante, né, Lucas? Para gente conversar, para a gente discutir. É um filme que nos faz realmente ver o lado bom do ser humano. Realmente, quando você me convidou, Monique, para participar desse projeto, né? Num primeiro momento eu pensei, vamos discutir algo correlacionado com a minha área de atuação, que é o Sim, direito, mais relacionado com o direito do trabalho. E aí veio mil ideias de filmes que a gente poderia discutir, mas eu tinha sim. recentemente assistido esse filme da O Milagre da Cela 7. E esse não tem totalmente a ver com a minha área de atuação, mas tem a ver com direitos humanos, com empatia, com liberdade de expressão. E nesse momento, quando você falou, vamos fazer realmente essa semana esse bate-papo, eu acredito muito que é o que as pessoas estão necessitando assistir e ver, porque esse momento que a gente está passando de isolamento, de confinamento, as pessoas que estão também trabalhando na linha de frente, a gente percebeu que todos nós somos iguais diante desse inimigo invisível. Então, eu acredito que esse procedimento, esse processo que nós estamos passando nesse momento, vai nos ajudar a encarar a vida de uma maneira diferente. E eu acho que esse filme ele é ideal para que as pessoas consigam assistir ele nesse momento. É verdade, Lucas. Foi uma ótima indicação, justamente por esse momento que nós precisamos ressignificar. Né? Nós precisamos, exatamente como você falou, é um momento delicado, complicado, difícil para quem está no confinamento, no isolamento, nesse período de quarentena, complicado também para os profissionais que precisam atuar, que estão, né, nessa linha de frente, e esse filme ele vem como um bálsamo, assim, né? Ele vem como trabalhando essas ideias de uma forma tão leve, tão possível, apesar de tratar temas muito, muito sérios, né? Que a gente já vai falar um pouco sobre esse enredo. Então, por isso, você que entrou aqui na nossa live, nós estamos falando sobre o filme Milagre na Cela 7. E eu já vou avisando que a gente vai falar do filme todo, né, Lucas? Vamos tentar não dar Vai ter spoiler, né? spoiler. Falando É, sobre o filme e os personagens, sem perder a graça aí se alguém não tiver assistido o filme, né? Mas o filme realmente, Monique, ele é muito intenso. E antes da gente começar a falar do filme, nós temos que falar da qualidade técnica dele, né? Esse bem, filme ele merece com certeza ser premiado, né? Por várias categorias aí. A direção dele é perfeita, os dois atores principais, tanto o sim, protagonista como a menininha, que é a protagonista também, tem uma sim. profundidade, os personagens. A direção fotográfica desse filme é perfeita. As pessoas que assistiram ou as que vão assistir têm momentos que existem várias pessoas numa mesma cena
e eles conseguem dar o enfoque para os dois personagens principais, mas captando a reação de cada personagem que participa do filme. É maravilhoso o filme. Ele é uma releitura de um filme coreano que eu tô louco já para assistir, não assisti Sim, eu também fiquei pensando, falei, preciso achar esse filme, dessa releitura, né? O filme original, quero dizer. Até porque ele é uma releitura e são em países com uma cultura totalmente diferente, né? Então, com certeza, o enfoque do momento histórico do país é totalmente diferente. Então, eu estou super curioso para assistir o filme que deu origem a esse que a gente vai comentar aqui hoje, né? Mas a gente não Sim. podia deixar de dizer dessa qualidade técnica. E para quem gosta de cinema, porque eu sou uma pessoa que sou apaixonado por cinema, por artes, o que isso pode provocar na vida das pessoas, né? E esse é um filme que Sim. acontece isso. A capacidade deles de alterar do drama para a comicidade, e isso que deixa o filme mais leve, né? Porque ao mesmo tempo que ele é muito pesado, os personagens conseguem ser engraçados, ter atitudes engraçadas, mesmo diante do caos que eles estão vivendo. E isso deixa o filme Perfeito. leve e pesado, e por isso que ele acaba sendo tão comovente para quem assiste ele. Exatamente. A gente, como espectadores, nós não conseguimos parar de assistir, né? Pelo menos foi assim comigo, essa experiência. A gente vive todas aquelas emoções de tristeza, alegria, a esperança, a dor, a raiva. Então, uma mistura de sentimentos exatamente pela maneira como esse filme foi feito. A produção realmente é ótima. E ele é um filme longo, né? De mais de 2 horas e 12 minutos, e parece que passa assim rapidinho. Você não sente o filme passar assim. É um filme assim Aham. demorado e você não sente. Quando você vê ele, ele já passou e você já terminou de assistir e fica muito emocionado, com certeza. Exatamente, é muito interessante. Esse filme, então, minha gente, ele foi lançado em 10 de outubro de 2019, agora, no fim do ano passado, na Turquia. É um filme turco e ele está disponível na Netflix, então a gente vê lá que está sempre entre os top 10 ali dos mais assistidos, porque justamente por tudo isso que a gente já conversou e o que vamos conversar aqui, o impacto que ele causa, o que ele traz. Ele conta a história de amor entre um pai e uma filha, despertando aquilo que o ser humano tem de melhor, mostrando o lado bom do ser humano. E essa é uma das características mais interessantes e comoventes, sem ser mais do mesmo, sem ser piegas ou, né, aquilo que a gente fala, como que será esse filme? E ele traz elementos muito interessantes que realmente vale a pena. Preparem o lenço, quem ainda não assistiu, porque com certeza vai se emocionar, não é verdade, Lucas? Com certeza, principalmente porque com certeza a gente vai falar sobre isso na live, mas ele humaniza as pessoas, né? E nesse momento, por isso que eu falei no começo sobre esse momento que a gente está vivendo. E eu acho que depois que a gente passar por isso, nós vamos ser pessoas mais humanas, porque todos nós estamos expostos ao vírus e todos nós somos iguais. Infelizmente, algumas pessoas não encaram a vida dessa maneira e não aceitam isso, que todos são iguais. E agora, nessa situação que a gente está aqui vivendo na nossa sociedade, isso vem nos mostrar que não importa o dinheiro que eu tenha, o carro que eu tenha, o avião que eu tenha, eu não posso fugir para lugar nenhum do mundo e tenho o risco de me contaminar em qualquer lugar que eu esteja. Inclusive, se eu posso viajar, o meu risco de ser contaminado é muito maior, né? Exatamente, exatamente. E o quanto que isso é necessário, essa reflexão. E essa reflexão é algo não muito comum, principalmente nos últimos filmes norte-americanos, ou de uma maneira geral, assim, trabalhado essa questão da humanização das relações, da humanização da população carcerária,
porque nesse filme aparece os colegas de cela que estavam ali porque precisavam cumprir a sua pena de crimes hediondos, de crimes sérios que eles estavam pagando, mas o filme mostra que eles cometeram crimes, eles precisavam pagar, mas nem por isso eles deixaram de ser seres humanos. E mostra, Então, acaba mostrando o lado belo deles, né? A intenção de cada um, como eles se comovem nas cenas e o tanto que eles querem realmente fazer o bem, né? Então, mesmo uma pessoa que cometeu o pior crime do mundo, ela vai ter o momento dela, ela tem o lado bom também, né? Então, essa possibilidade de mostrar que uma pessoa que cometeu um crime, ela também é um ser humano e tem coisas boas e coisas ruins. exatamente. E quando a gente pensa nisso, nós vivemos num momento mundial, mas já antes até da pandemia, no cenário político e uma série de outras questões, nós temos, se a gente pensar assim, numa ética maniqueísta, numa coisa assim muito infantil. Uma pessoa é totalmente boa e uma outra figura é totalmente má. E como se os seres humanos fossem assim, totalmente bons e totalmente maus. E não é verdade. Nós somos as duas coisas, né? O ser humano, ele pode, sim, se superar, ter coisas maravilhosas, mas também ter muita coisa para se arrepender, para se sentir culpado. Então, nesse filme, nos faz refletir, nos faz pensar o quanto que nós precisamos aprender e nos desenvolver enquanto seres humanos. A figura do... não é, como chama? Não é o dono do presídio. É como se ele fica ali na cela e ele que comanda, ele tem um contato ali com o diretor do presídio, com as autoridades. O diretor do presídio, o quanto que ele tem algumas dificuldades por uma questão de sistema, né? Então a gente vê assim a rigidez por um lado, mas a humanidade por outro lado. Então todos os personagens, dentro daquilo que eles podiam, muitos deles fizeram e tentaram fazer aquilo que eles poderiam ter feito de melhor. E isso é muito bonito. Vamos falar um pouquinho do enredo, então, Lucas, de como que é esse filme, sem contar muito, né, gente? Mas já falando um pouquinho aqui desse filme. Então, vai falar... o cenário é muito bonito, a fotografia, bem como você tinha colocado, né, Lucas? A paisagem é linda. Então, assim, mostra essa família. Um pai solteiro, com deficiência intelectual, que mora com a sua filha e a mãe dele, né? A avó da criança. E eles moram nesse sítio, eles cuidam das ovelhas. Então, mostra uma cena assim, muito caseira, naquele clima assim de natureza, de qualidade de vida. E infelizmente esse pai, que é o ator principal, que se chama Memo, ele se envolve num acidente da filha do tenente, do comandante lá do exército, e a menina acaba morrendo. Ele é preso por causa da morte da criança, e lá dentro da cela 7, é onde nós vamos ver muito dos comportamentos desse personagem e dos outros colegas de cela, e também dessa menina, que fica com muita saudade, querendo ver muito esse pai. O nome dela é Ova, né? Essa filha que sofre bullying, né, pelo preconceito
com relação à deficiência intelectual do pai, mas isso não impede que ela demonstre o amor e que isso faz só crescer o afeto entre os dois. Então é mais ou menos sobre isso que se trata o filme. E ele é condenado à pena de morte, né, Lucas? Sim. E na verdade esse choque de tudo que a Monique relatou agora, e que é uma coisa que o filme mostra de maneira, algumas informações ele passa e outras talvez vocês tenham que buscar, é o momento que ele se situa na história da Turquia. Então ele se situa lá mais por 1980. E para quem gosta de história, sabe que a Turquia sofreu vários golpes de Estado. O primeiro em 1960, depois em 1971 um novo golpe de Estado, e nesse terceiro golpe de Estado, que foi em 1980, 12 de setembro de 1980, porque é o dia do aniversário da minha filha, então eu lembro bem dessa data, e de ter estudado a história da Turquia. E nesse último golpe, que é o terceiro golpe, antes da Turquia se tornar uma democracia, e apesar dela ter se tornado uma democracia hoje, pela localização geográfica dela, como ela está entre a Europa e a Ásia, ao leste da Europa e ao oeste da Ásia, é uma região que tem muito conflito até hoje, né? Então, conflitos armados. E nesse momento, é na década de 80 que o filme se passa. E nesse momento está se vivendo numa ditadura. Então, na cidade, está se vivendo numa ditadura. Como esse personagem principal mora com a mãe dele, com a filha dele, numa área mais afastada, como se fosse uma área rural, ao mesmo tempo que passa a tranquilidade da área rural, passam cenas que demonstram como poderia ser o regime militar, como aquelas pessoas que estavam atuando naquele exército, com aqueles generais, com aqueles comandantes, sofriam, como que funcionava o sistema prisional na época, na Turquia. E tem muita coisa que é parecido com o nosso sistema até hoje, pela própria questão da punição. E eu acho que isso é um ponto muito importante, tanto para o direito quanto para a psicologia, da necessidade das pessoas punirem pelo fato que tinha acontecido. Sendo que, no caso, ele era inocente. Mas precisava-se, né, trazer alguém para enforcar, para dizer que aquela pessoa estava errada, para dar um tiro, para, de alguma maneira, alguém ser culpado pela morte daquela outra menina, né? Isso, eu acho que isso dá um choque bem grande entre essa ambientação. E ao mesmo tempo, então, assim, no âmbito da psicologia, analisando essas esferas humanas. Então, de um lado, esse sistema ditatorial, esse sistema em que pune, em que condena pessoas inocentes, e que está muito preso àquilo que tem que ser feito e tem que ser feito para todos, né? E em outro aspecto, a infância, a deficiência intelectual, porque aqui ele tinha a mesma idade mental da filha, né? Então, assim, uma idosa, uma criança e uma pessoa com dificuldade, né? Deficiência intelectual. Então, essa era assim, uma outra realidade que não daqueles que estavam naquele momento sendo alvo de ter que ser produtivos e etc. Que aquele sistema pedia. E aí mostra essa pureza, essa ingenuidade. Então, o antagonista, né? Então, ali, o protagonista sendo os protagonistas como sendo a figura da bondade humana, da ingenuidade, do perdão, e o antagonismo a isso tudo ou como que o ser humano pode ser capaz de ser injusto, covarde, né, em alguns momentos, quando aparecem algumas cenas de covardia, e mal. Então, tudo isso dentro dessa perspectiva humana. E o que dá a sensação, assim, muito de paz nesse filme, e que a gente se emociona,
é de perceber a mensagem de esperança, de que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os conflitos e de tudo que de ruim pode acontecer, nós sempre temos a possibilidade de escolher o bem e de escolher fazer o bem. Que isso, até os personagens que já tiveram atitudes mais vis, que tiveram atitudes mais horrendas, eles se permitiram escolher fazer o bem. A José aqui está falando alguma coisa em relação a justiça vir de dentro do presídio, né? E não vir de fora, né? E aí a gente vai entrando já na mistura aí do direito da psicologia. Porque esse filme ele fala do direito à vida, né? Da pena de morte, que não existe mais hoje no sistema da Turquia. E aí também fala de liberdade de expressão. Porque num sistema ditatorial, a liberdade de expressão não é permitida. Então, aquela pessoa humilde, que é a mãe do Memo, a professora que tenta ajudar reiteradas vezes, ela não consegue, porque ela não tem voz, ela não consegue ser escutada. E aí todo aquele movimento de punição que os próprios companheiros de cela, num primeiro momento, tiveram contra o Memo, começa a se virar numa questão restaurativa, que inclusive hoje a gente já tem muito aqui no Brasil. Nós também vivemos ainda num sistema punitivo, e por isso que eu que vivo ainda no mundo do direito, vejo isso acontecer todos os dias. Então essa injustiça que acontece no filme, ela não é exclusiva do filme. Ela também acontece aqui no nosso sistema no Brasil, acontece em outros, porque as pessoas ligam as coisas no piloto automático e acabam cometendo injustiça. E às vezes olhando as pessoas menos favorecidas e mais humildes, elas acabam ficando à margem da sociedade. E aí o filme faz todo esse movimento de mostrar o sistema punitivo, mas aí dentro da própria cela, começa a acontecer um movimento de justiça restaurativa, onde eles percebem que esse personagem, o Memo, pelas atitudes dele, seria incapaz, né, de atos tão horrendos igual ele estava sendo acusado. E começam realmente um movimento de dentro. E eu acho que tudo que é modificado na sociedade acontece dessa forma. Não pode ser de cima para baixo, ele tem que vir de dentro para fora. E é o que acontece naquela cela. Perfeito. Perfeita a sua colocação, Lucas. Perfeita a sua participação. Jô, é isso mesmo. O quanto que... Porque aí se toma a responsabilidade. Assim como em outras situações, outros filmes que nós já analisamos aqui, quando a gente analisou o filme O Poço, que a gente falou sobre essa questão do quanto que os personagens acabavam colocando a responsabilidade na administração e se eximindo da sua parte. Nesse filme, Milagre na Cela 7, nós vemos as pessoas ali dentro daquele contexto, lutando, escolhendo e sendo autênticas. Então, dentro, principalmente da psicologia existencialista, onde a gente trabalha esse conceito de autenticidade, é muito bonito de ver que quando o sujeito se responsabiliza e ele tem um sentido. Então, quando a gente vê a morte daquele outro companheiro de cela, né, ele se responsabilizou porque ele acreditou que aquilo faria um sentido na vida dele. Então, até mesmo a morte teve como que eu poderia dizer assim, uma remissão dos pecados, né? Ali tem todo um cunho religioso, uma parte espiritual também, daquelas vivências, mas esse olhar mais humano, principalmente quando a Ova vai até dentro da cela e pergunta para cada um dos colegas do pai dela, por que você está doente? Onde que está doendo? Você é doente do quê? O que aconteceu com você? Né? Então, assim, não tratando como criminosos, perigosos, mas entendendo que são pessoas que fizeram coisas muito ruins, muito erradas,
mas que estão em processo de entendimento daquilo, em processo de recuperação, e porque estavam doentes de alguma forma. E é Então, incrível, que a Ova, ela fala isso, como é a perspectiva, olhar para essa realidade a partir dos olhos de uma criança, né? É incrível. E como que o perdão, ele pode ter diferentes... É muito subjetivo, ele pode ter... Para mim, o perdão pode ser uma coisa, para você é outra dentro da mesma situação, e para aquele cara que acabou perdendo a vida, ele tinha totalmente outro sentido, porque ser Isso. perdoado está dentro de uma subjetividade tão grande que o sistema prisional, tanto lá naquele momento da Turquia como o nosso, não consegue dar conta. Porque ele só dá atenção para o culpado, ele não dá atenção nem mesmo para a vítima, né? Que esse é um dos maiores erros do nosso sistema. Eu estou andando hoje aqui em Cascavel, sou assaltado, sofro uma violência, sou agredido fisicamente, chego a ser hospitalizado. O que vai acontecer com o nosso sistema? Ele vai atrás dessa pessoa que fez isso comigo, provavelmente pode nem achar como pode achar essa pessoa, mas todo o investimento do sistema é em cima dessa pessoa. Ninguém me liga mais, ninguém sabe mais o que aconteceu comigo. Eu que muitas vezes fui a vítima. Esse é um dos primeiros erros do sistema punitivo, porque ele não restaura as relações. E muitas vezes o que aconteceu no meu caso, ou o que aconteceu no outro caso, precisava ser humanizado para que pudesse ser compreendido. Porque lá no filme eles nem buscaram compreender o que havia acontecido, porque eles precisavam achar um culpado, né? Era filho do comandante. Eles não podiam aceitar que a própria filha tinha acontecido outra coisa com ela que não tivesse sido um crime. Eles não podiam eles carregar a culpa pela perca da filha, e eles tinham que colocar essa culpa em outra pessoa. Então isso é muito pesado, né? E isso acontece também no nosso sistema brasileiro, nas nossas relações. Hoje tem mudado muito, né? Eu sou formado, tenho a formação na justiça restaurativa, acredito nesses meios alternativos de soluções de conflito para tentar realmente trazer soluções positivas para ambas as partes afetadas. As partes, elas têm que ser ouvidas e não simplesmente punir e achar que aquela pessoa que está sendo punida, ela vai sair dali modificada dentro desse sistema que é tão prejudicial para a saúde de qualquer pessoa, né? Exatamente, exatamente. E no direito tem essas novas possibilidades, como a mediação e todos esses processos que estão fazendo muito a diferença. É ainda um movimento que não é da maioria, certo, Lucas? Não é da maioria, né? E assim, mesmo na minha atuação é muito difícil também ser restaurativo o tempo inteiro, até porque a gente está dentro de um sistema punitivo, onde a gente precisa de uma resposta, né? Mas na medida que a gente vai fazendo formações, vendo as coisas de outro lado, existe um movimento muito grande dentro do direito e até de pessoas fora dele, inclusive psicólogos. Aqui em Cascavel a gente tem igrejas de diferentes segregações, evangélicas, católicas, que falam da justiça restaurativa. Nós temos um núcleo que é totalmente laico de justiça restaurativa, onde no final do ano passado, inclusive, foi conseguido aprovar uma lei com a sanção e o apoio do prefeito aqui da cidade, para que pudesse fazer a formação aos servidores da saúde, aos professores municipais, aos professores e cuidadores do CEMEI. Ainda não foi implementado, e agora com a pandemia vai demorar um pouco para os cursos serem realizados, mas é para tentar trazer essa cultura. Nós temos trabalho também do Núcleo de Educação aqui de Cascavel, onde implementaram a justiça restaurativa para a solução dos conflitos dos alunos, e tem resultados assim excelentes na resolução de conflitos, desde aqueles pequenos que acontecem dentro de um colégio. Ah, você pegou meu lápis? Para nós, às vezes, a solução imediata é vai lá e pede desculpa e devolve o lápis.
Mas não, talvez a pessoa que foi a vítima daquilo vai encarar de forma diferente, né? Qual que é a compensação que ela quer daquilo. E as duas partes elas podem se resolver, principalmente nesses casos em colégios, e o movimento restaurativo, inclusive, vai para casos dentro da própria justiça, casos de família, caso com menores que cometem atos infracionais, e faz um trabalho incrível aqui em Cascavel. Então, aqui em Cascavel nós estamos, claro, com 10% desses casos sendo levados para essa esfera, talvez até um pouco menos, mas conseguindo resultados incríveis. Olha que importante. E isso, esse movimento, assim como o que aparece no filme, nos dá esperança, né? Essa é a questão mais bonita do ser humano, eu acredito. Quando a gente pensa que o ser humano é capaz de fazer coisas boas, de se unir para fazer coisas boas. E quando a gente assiste um filme como esse, ele faz a gente entrar em contato com aquilo de mais humano que nós temos. Essa possibilidade de restaurar realmente as relações, de reconstruir aquilo que é possível e de melhorar, de sermos pessoas melhores. Porque nesse filme, se nós formos analisar, todos os personagens estão passando por essa crise, por esse processo, e o Memo, com a espontaneidade dele, sem entender direito o que está acontecendo, ele é capaz de dar a vida, né? Naquele momento em que ele na briga, ele vai defender o amigo e recebe uma facada no lugar dele. Então, assim, ele é tão puro, tão honesto nos valores que ele tem, que desperta em nós, espectadores desse filme, entrar em contato com essa realidade mais significativa e pensar, eu agiria assim? Eu já agi assim alguma vez? Onde foi que eu me perdi? Eu faria isso no lugar dele? Então, aquilo que esses valores, e essa é a dicotomia que o filme quer mostrar, esse contraponto o tempo todo. Uma pessoa que tem deficiência intelectual, mas que é a mais inteligente emocional do filme todo. Porque ele, como pai, foi capaz de criar uma criança segura. Olha quantas coisas que ela passou, que essa menininha passou ao longo do filme. Então, do ponto de vista psicológico, ela poderia apresentar vários desequilíbrios. E ela se mantinha forte, né? Conseguia manter ali a posturinha dela, porque esse pai, ele sempre foi capaz de revelar o quanto ele se importava, o afeto, o amor, a presença, essa questão de ser solidário, esses valores humanos, essa pessoa tinha e conseguiu ensinar para todos os outros. Então, naquela contraposição da maior autoridade que aparece no filme, que é o tenente, que mostra uma postura covarde, uma postura má, né? Tendo atitudes desumanas, e em contrapartida, aquele que é visto como pouco inteligente pela sociedade é o que mais ensina a todos como ser pai, como ser humano, etc. Eu acredito, assim, que se eu pudesse resumir, Monique, o filme em uma palavra, seria empatia. Porque eu acredito que isso que deixa a gente mais emocionado e sensibilizado. O filme mostra o tempo inteiro a possibilidade de você ser empático em todas as relações, principalmente dos dois personagens, mas na relação deles
com todos os outros, diante das dificuldades que eles tiveram, porque eles sofriam preconceito pelo pai ter esse problema intelectual, né, essa deficiência intelectual, mas, ao mesmo tempo, ele era um pai muito melhor do que todos os outros pais que existiam na época. Porque os outros pais. Muito mais parecido como os pais que existem hoje, que querem ser hoje, que brincam com os filhos, que abraçam, né? Então era uma época que aquilo não era possível. E por ele não ter essa vivência na sociedade, esse regramento, por causa da limitação dele, ele acabava sendo muito mais espontâneo e proporcionando aquilo para ele, né? E aí eu acho que eu fiquei tão emocionado, e eu acredito que a maioria das pessoas ficaram muito emocionadas, porque a gente se vê nessas situações, vendo injustiças na nossa sociedade o tempo inteiro. E às vezes porque a gente está com pressa, eu estou saindo do elevador, eu estou nessa situação, eu estou no banco, eu estou no meu ambiente de trabalho, e eu fico simplesmente omisso. Eu não participo, eu não tento intervir para que essas pessoas tenham mais espaço na sociedade, ou mesmo uma pessoa que não tenha nenhuma limitação, mas que ela tenha voz em um determinado momento, que às vezes falta voz para ela. Então, acho que isso acaba nos mostrando um choque da sociedade que a gente vive, da realidade que a gente vive, dos relacionamentos, de coisas ruins também que a gente presencia, e muitas vezes a gente acaba ficando omisso no nosso dia a dia. O quanto que a gente... E é uma reflexão difícil, né? Olhar para a gente. Uma reflexão difícil, mas tão importante. Principalmente se tratando do momento atual que vivemos, em que nós vemos muito comportamento parecido, né? De ser mais mesquinho, do ser humano consegue ter comportamentos de baixeza, né? Mas também a gente vê comportamentos inspiradores de pessoas resilientes, de pessoas que se fortalecem também no momento de sofrimento, que se fortalecem também no momento de dificuldade, e o quanto que é possível ser melhor. Sim, com certeza. Isso é muito legal. Sobre o filme aqui, essa questão da culpa, ele nos faz pensar, e o título do filme também, Milagre na Cela 7. Então, algo quase que impossível num sistema prisional, num período sócio-histórico de ditadura, e o que eles conseguiram fazer. Então, por si só, a esperança, assim como a Jo tinha participado ali, colocado, e que você explicou muito bem, Lucas, dessa questão sócio-histórica e etc., mas que a esperança e o milagre veio de dentro, né? A revolução veio do lugar onde ninguém imaginava. Vamos pensar isso na nossa realidade hoje. O que eu posso fazer dentro da minha casa? Quando a gente vê que os índices de violência contra a mulher aumentaram, né? Quando a gente vê que algumas realidades estão sendo mais difíceis nesse momento que estamos vivendo. Então, o que eu posso fazer dentro da minha casa para melhorar as minhas relações? Como que está o meu vizinho, a minha vizinha? O que eu estou fazendo com aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso, para me tornar uma pessoa mais humana, uma pessoa melhor? É essa sensação que o filme traz, né? De você se olhar para dentro e ver o que você precisa melhorar nesse momento, né? E com certeza a mudança começa dentro da nossa casa, nas nossas relações mais próximas, né? E o filme, como ele aborda muita questão também da diferença e do preconceito, traz assim, nós para reflexão dessa questão de padronização, que você discute tão bem em vários aspectos, como na situação do magro e do gordo, do baixo, do alto, porque aquela pessoa tem que agir daquela maneira. Até como personagem, tem qualidades muito mais esperadas, tendo uma deficiência intelectual, qualidades muito mais esperadas como pai do que os outros que não tinham nenhuma deficiência intelectual.
Então, às vezes a gente no dia a dia, na sociedade, estamos tão acostumados a olhar e identificar aquela situação e querer rotular as pessoas. E a gente tem que sair dessa padronização que está enraizada aí na nossa sociedade e olhar o outro com amor ao próximo, com empatia, tentando se colocar na situação dele, na situação que ele está passando, naquela pessoa que está na sua frente, conversando com você, fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, porque se a gente conseguir fazer isso, as nossas relações vão ser melhores, a nossa família vai estar melhor, e aí a gente vai gerando efeitos que podem ser muito maiores do que a gente imagina. E restauradores, né? Como a gente havia falado antes. Essa questão da paternidade e da relação do Memo com a Ova é tão incrível. E assistindo o filme, depois eu fiquei lembrando daquele filme do Champagne com a Michelle Pfeiffer, uma lição de amor. É uma lição de amor, eu acho. Que ele precisa lutar pela guarda da filha e etc. Então, assim, aqui a situação é diferente, mas o quanto que, mais uma vez, nós pensamos que para educar, para criar uma criança, um filho, nós precisamos somente da racionalidade. E isso nós podemos trazer para o nosso momento atual e pensarmos assim: quantas pessoas, quantos pais e quantas mães estão preocupados porque os filhos pararam um mês nesse período de pandemia devido ao isolamento social? E eu vi um comentário nas mídias sociais esse dia que eu achei muito interessante. Diz assim, você pai, você mãe, está preocupado do seu filho perder um mês, mas ele, dentro de casa com você, ele pode aprender sobre trocar óleo do carro, pode aprender sobre fazer bolo, pode aprender a cozinhar, pode aprender as relações da família, pode aprender outras coisas da vida. Então, quando a gente fica preso somente nessa questão da educação formal e da racionalização de tudo, sim, nós precisamos, o sistema, é o mundo que nós estamos, mas o que nos faz humanos é o sentir, é o afeto, são as relações humanas que a gente constrói e todos os outros tipos de conhecimento. Então, nesse aspecto, comparando, não vou me lembrar o nome do Champagne naquele filme, daquele personagem, mas quando ele lutava pela guarda da filha, e aqui o Memo também, todo mundo falando, nossa, mas ele é um super pai, ele é um ótimo pai. Por quê? Porque ele é capaz de amar, porque ele é capaz de brincar, porque ele é capaz de ser um ser humano junto com a sua filha, ensinar isso para ela. E também, Monique, eu estou lendo muito sobre pedagogia, porque como eu tenho uma filha aí que não tem nem 2 anos, né? Na verdade, os pais que estão preocupados aí em casa, e os momentos que ele passa ali no filme mesmo, no Caova, fazendo brincadeiras, brincando de coisas lúdicas, né? O que vários autores aí da pedagogia, o Waldorf, Montessori, Reggio Emília, trazem, que são tão importantes para a construção da personalidade da criança até os 7 anos. Que a gente vai ter uma criança muito mais segura, ela tem que ter limite, mas ela tem que ter uma certa liberdade, porque ela está numa fase ainda de exploração do corpo dela, de autoconhecimento, da questão motora, de brincar. Então, isso às vezes é muito mais importante do que acreditar que o filho tem que ser colocado numa caixinha dentro de um colégio, onde ele vai ter que ficar sentado numa cadeira olhando para a professora e vai ter um conteúdo e tem que falar inglês, tem que fazer isso. E aí a gente está tendo cada vez mais pessoas e seres humanos doentes, com depressão, com ansiedade. Então, esse momento que a gente teve de pausa, para quem está tendo a oportunidade de ficar dentro de casa, de trabalhar de casa, como nós estamos fazendo aqui agora, é um momento muito importante para a personalidade, para a educação do seu filho.
Não pense que esse período que ele está perdendo escolar vai fazer tanta diferença. Eu tenho certeza que quando a gente olhar para daqui a um tempo, esse momento vai ter sido muito mais importante na construção de relação de afeto, nos laços afetivos que vão ser criados muito maiores do que às vezes quando a gente está no automático do dia a dia. Isso, porque nós precisamos dessas inteligências múltiplas, né? Tanto da questão da educação formal, da racionalidade, ok, mas também do desenvolvimento da inteligência emocional, das possibilidades, das outras áreas do conhecimento. O ser humano é tão complexo, a gente não pode acreditar que é só uma característica que vai desenvolver. E isso o filme também, ele aborda e ele fala de uma forma assim que eu fico muito encantada com o que esse pai conseguiu fazer no sentido de ensinar para a Ova essa questão da responsabilidade, a questão do afeto, da própria questão de se colocar, da educação, de olhar para o outro, e a presença afetiva dele, efetiva e afetiva, fez com que ela se tornasse uma criança segura. Então, isso é muito legal e nós temos muito que aprender e refletir sobre isso. Com certeza, mesmo com todas as perdas que ela tinha, já não tinha a mãe, só tinha a avó, né, que era a mãe do Nemo, ela conseguiu ser uma criança totalmente segura, porque ela ia para a escola formal normalmente, mas ele explorava muito a imaginação dela, a criatividade, e isso ajuda a criar uma criança emocionalmente mais saudável. Perfeito, perfeito. Lucas, meu querido, muito obrigada por estar aqui, por ter debatido aqui conosco nessa tarde, ter participado de mais uma sessão de Pipoca e Psicologia, hoje analisando esse filme à luz da psicologia e do direito. Para todos vocês que nos acompanharam, que nos assistiram, obrigada. Esse vídeo vai estar disponível aqui no meu perfil por 24 horas e depois vai estar disponível no canal do YouTube Monique Farber. E eu vou pedir agora para que o Lucas também fale das suas redes sociais, fale um pouquinho aí. Fique à vontade, Lucas. Na verdade, hoje eu estou fazendo algo um pouco diferente, né? Monique quer comentar esse filme aí com você, mas eu sou advogado também, né? Especialista em direito de processo do trabalho, mas o recado que eu tenho para todo mundo que está nos assistindo é que assista esse filme. Por vários motivos que a gente colocou aqui, é um filme que traz muitas reflexões, que trata das dimensões humanas, que dá uma aula de história e que precisa ser assistido pelo maior número de pessoas. Então, você que está nos assistindo aí, que não assistiu ainda o filme, assista, porque ele é um filme transformador. É verdade. E nós teremos muito mais. Nos acompanhe as redes do advogado Lucas, continue acompanhando. Daqui a pouquinho, às 18h30, tem uma live com a psicóloga Gislaine Genari. Vamos falar sobre algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, principalmente a resolução 04 de 2020, se tratando do papel do psicólogo frente a essa pandemia, o atendimento online e alguns dos recursos que nós temos para poder ajudar enquanto profissionais da saúde. Amanhã tem mais live e um beijão para todos vocês. Obrigada. Tchau, Lucas. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Até a próxima, Monique. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.